Capítulo 155 Sucessos e contratempos. Na cidade divina, Akin tinha acabado de dizer para Jarrah retirar os óculos. Akin era claro e objetivo quando dizia que não gostava da aparência do Jarrah, portanto, ele só o aceitaria se algumas coisas mudassem. Mestre, você tem certeza que eu devo fazer isso? Eu preciso deles, senão ficarei quase cego. Jarrah obedeceu a Akin e retirou os óculos, porém, ele não conseguia enxergar nada. Primeiro, nunca me questione. Segundo, eu não estou nem aí se você se transformar em uma toupeira. Eu simplesmente não consigo olhar para essa sua cara de nerd. Akin falou num tom impaciente. Após a ríspida resposta de Akin, Jarrah abaixou a cabeça e respondeu baixinho, sim. Senhor. Agora. Fique calado e espere. Eu tenho assuntos mais importantes no momento. Akin ordenou, antes de se virar para Yanxiu e dizer, mestre, eu vou repetir, novamente, nós não podemos ficar parados aqui e simplesmente esperar pelo melhor. Quem sabe qual será o próximo passo daquele homem? Yanxiu entendia as preocupações de Akin. Mesmo que Akin fosse impulsivo e extravagante, ele ainda era o rei do continente Gard, portanto, ele não era do tipo de pessoa que ficava apenas esperando para agir. Akin era do tipo que agia e tentava sempre estar no controle da situação. Ser pego de surpresa, não era algo condizente com o perfil dele. Porém, mesmo entendo as preocupações de Akin, Yanxiu respondeu, Akin, eu sei que isso não faz parte da sua personalidade, mas infelizmente, nós estamos de mãos atadas. Você viu o que aconteceu agora há pouco. Todos nós fomos abatidos num piscar de olhos. Eu te digo uma coisa. Eu, pessoalmente, já fiquei cara a cara com os Zeus, mas eu nunca senti os Zeus liberar tanta pressão quanto a que aquele cara liberou. Ele é forte demais. Se for necessário, eu te garanto que nós lutaremos contra ele até a morte, mas enquanto o risco não for iminente, eu não sacrificarei as vidas de nenhum de vocês. Yanxiu terminou. Assim que a voz de Yanxiu caiu, Raya olhou ao seu redor e disse, cadê o Zhao Tian? Ele ainda não retornou. Yang sacudiu a cabeça e respondeu, não, ele não retornou. A gente queria sair para procurá-lo, mas o Sr. Xiu disse mais cedo que deveríamos deixá-lo ter um momento sozinho. Atori olhou para Yanxiu e falou, mestre, isso foi antes daquele homem aparecer. Devemos mesmo deixar o jovem mestre sozinho por aí. Yanxiu sacudiu a cabeça e respondeu, não, vamos procurá-lo. Separem-se e vasculhem cada canto das redondezas. Assim que Yanxiu terminou de dizer aquilo, Atori seguiu para o leste, Raya para o oeste e o próprio Yanxiu seguiu para o norte. Antes de seguir para o sul, Akin entregou um imenso livro, com mais de 3.000 páginas, para Jarrah e falou, corra pela cidade divina enquanto lê esse livro. Mas, sem os óculos, eu não consigo ler. Jarrah tentou argumentar. Foda-se. Faça o que eu mandei e não me questione. Akin falou, antes de disparar para o sul. Assim que Akin desapareceu, Jins, que estava furioso com o jeito que Akin tratou Jarrah, olhou na direção que ele partiu e xingou, arrogante, filho de uma vaca. E Yang, que também não gostou da forma que Akin tratou Jarrah, falou, Jarrah, você não precisa fazer o que ele disse. Apenas ignore-o. Nós encontraremos outro mestre para você. Ping. Jarrah, que sempre escutou Jins e viveu na sombra dele, ficou parado por alguns segundos, antes de jogar os seus óculos no chão e esmagá-los com o pé. Jarrah, o que você fez? Surpreso com a reação do Jarrah, Jins não pôde deixar de questionar a sua última ação. Por sua vez, Jarrah abriu o livro que Akin tinha entregado para ele e respondeu, Jins, me desculpe, mas... está na hora de eu começar a crescer. Depois de dizer aquilo, Jarrah começou a correr feito um maluco, completamente cego e trombando nas pessoas e obstáculos no caminho.
Também, ele se esforçava para ler o livro, mas sem os óculos, ele não conseguia entender nenhuma palavra. Jarra, vendo o seu pequeno irmão trombando nas coisas e pessoas e sendo xingado por elas, Jin sentiu um misto de orgulho e tristeza. Ele estava orgulhoso com o fato do Jarra ter tomado uma atitude madura como aquela que definiria o seu futuro. Mas, por outro lado, ele estava triste pelo fato do Jarra ser tão frágil e cheio de dificuldades. Jins. Ele tomou uma decisão por conta própria. Mesmo que não gostasse do que estava vendo, Yang conseguiu entender o que Jarra estava pensando. O Jarra queria tomar as rédeas da sua própria vida e moldar o seu próprio futuro. Mesmo que o conhecesse há pouquíssimo tempo e pensasse que Jarra não deveria passar pelas loucuras que a tutela de Akin demonstrava que ser, Yang ficou admirado com o ato de coragem que aquele garoto, que não entendia quase nada sobre a vida, tinha acabado de tomar. Enquanto Jins e Yang ficavam estáticos, e Jarra seguia as ordens de Akin, Yanshiu, que estava voando, mas sem conseguir obter nenhum sinal de Zhao Qian, percebeu que o seu amuleto de transmissão sonora estava soltando algumas palavras quase inaudíveis e cortadas. Miss. Eu preciso. Ajuda. Não. Consiga. Zinha. Imediatamente, Yanshiu reconheceu a voz feminina que dizia aquelas palavras e parou no ar. Naolayan. Aconteceu alguma coisa? Yanshiu perguntou num tom preocupado. Mestre. Muitos. Recu. Este. Esconda. Impõe-se. Sa. Sozinho, a voz de Naolayan surgiu novamente, mas a mensagem continuou cortada e baixa. Depois da resposta de Naolayan, Yanshiu pegou outro amuleto de transmissão sonora que carregava consigo e falou: Atori, nós temos um problema. Aconteceu alguma coisa com a Naolayan. Vá para Trinokruk, agora. Eu queria ir para lá pessoalmente, mas eu não posso sair da cidade divina nesse momento. Eu enviarei ajuda para você. Sim, eu irei, imediatamente. Atori respondeu. Rapidamente, sem nem pensar duas vezes, Yanshiu pegou outro amuleto de transmissão sonora e falou num tom urgente: Drake. Drake. Vá para Trinokruk, imediatamente. A Naolayan precisa de ajuda. Roar. Um grito agonizante, que era típico de um dragão à beira da morte, soou do amuleto de transmissão sonora, antes que uma voz masculina, serena e grave, dissesse: Sim, mestre. Assim que obteve a resposta do Drake, Yanshiu falou novamente com Naolayan: Naolayan, tente ficar em segurança. O Atori e o Drake já estão a caminho. Novamente, Naolayan respondeu Yanshiu, mas dessa vez, a mensagem foi totalmente incompreensível. Preocupado, Yanshiu respirou fundo e murmurou: Os problemas não param de surgir. O que diabos aconteceu com você, Naolayan? Mestre? Eu escutei a transmissão que o senhor enviou para o Atori. Deixe-me ir. Eu também quero ajudar. Dessa vez, foi Raya quem fez uma transmissão sonora. Yanshiu respondeu: Não, eu preciso de vocês aqui. Nós ainda não sabemos se aquele homem vai agir novamente. Também, seja lá o que for que tenha levado perigo a Naolayan, o Atori e o Drake darão conta disso. Foquem-se em encontrar o jovem mestre e fiquem atentos a qualquer mudança que venha da direção daquele homem. Depois de dar aquelas ordens, Yanshiu pegou outro amuleto de transmissão sonora e falou: Kiro. Se apresse. Eu preciso de um meio de comunicação mais eficaz, agora. No mesmo instante, uma voz masculina, acompanhada do som do vento, como se alguém estivesse voando muito rápido, surgiu do amuleto de transmissão sonora: Mestre, eu já estou a caminho. Em alguns minutos eu chegarei aí. Rapidamente, Yanshiu reiterou as suas ordens para Akin e Raya: Akin, Raya, continuem as buscas e me avisem se qualquer coisa mudar. Eu tenho que me encontrar com o Kiron e falar com a Naolayan. Assim que terminou de falar aquilo, Yanshiu retornou para a cidade divina. Yanshiu e Kiron chegaram na cidade divina simultaneamente.
Kiron aparentava ter uns 40 anos de idade, tinha cabelos curtos e castanhos, com algumas mechas brancas. Ele também tinha uma barba que não era muito longa, mas chegava na altura da clavícula. A barba dele era da mesma cor e tinha as mesmas mechas brancas que os cabelos dele. Media cerca de 1,70 metros de altura e tinha um porte físico até que comum. Ele usava uma calça de couro marrom, botas da mesma cor e uma camisa verde. Além disso, o que mais chamava a atenção nas vestes dele, eram alguns crânios que ele usava de ombreiras, um colar de longos dentes, e algumas raízes que percorriam cada parte das suas vestes, como se fossem uma linha de costura. Revisor, só eu que esperava o Quirion ser um centauro. Sério, ele tem muito nome de centauro. Quando pousou, Quirion cumprimentou Yanxiu e disse: Mestre, o que é tão urgente? Yanxiu devolveu o cumprimento e respondeu: Quirion, a Nalarian está em perigo. O amuleto de transmissão sonora tradicional não é eficaz para conversar com ela. Eu preciso de alguma coisa melhor. Rapidamente, Quirion retirou um artefato redondo, verde, que tinha uns 30 centímetros de diâmetro, e o entregou para Yanxiu enquanto falava. Eu o projetei há alguns dias, quando o Atori me repassou as suas ordens. Trinocruk é um planeta muito distante daqui, mas isso deve funcionar. Assim que pegou o artefato, Yanxiu tentou se comunicar com Nalarian. Nalarian, você consegue me escutar? Sim, agora sim. Nalarian respondeu. A voz dela era um pouco baixa, mas a mensagem podia ser claramente escutada. O que aconteceu? Yanxiu perguntou. Mestre, alguém descobriu sobre a minha missão. Durante o meu encontro com a rainha das bestas de Trinocruk, um bando de urks, com mais de 4 santos, nos atacou. Nalarian respondeu. Assim que escutou aquilo, Yanxiu franziu os senhos e perguntou: Nalarian, além de você e a rainha, alguém mais sabia sobre esse encontro? Nalarian respondeu: além do senhor, ninguém do nosso lado sabia que esse encontro aconteceria. Contudo, parece que não eram apenas os orcs que souberam desse encontro, pois os crovaquianos também enviaram 7 santos para nos atacar. Yanxiu, os crovaquianos. Eles e os orcs estavam juntos nesse ataque. Nalarian, sim. Aqueles malditos demônios humanoides. De alguma forma se aliaram aos orcs para esse ataque. Yanxiu, como você está? Você está em algum lugar seguro? Nalarian, eu estou escondida, mas não há um lugar seguro que possa durar muito tempo. Eu não consigo sair daqui ou muito menos enfrentá-lo sozinha. Eu preciso de ajuda. Yanxiu, fique tranquila, eu já cuidei disso. O Atori e o Drake já partiram para aí. Nalarian, obrigada, mestre. Infelizmente, a minha missão fracassou. Os orcs e os crovaquianos mataram a rainha das bestas de Trinocruk e ninguém mais confiará em mim, pois eles acham que eu armei para a rainha deles. Yanxiu, não se preocupe com isso agora. Apenas fique a salvo, até que a ajuda chegue. Assim que voz de Yanxiu caiu, Nalarian respondeu com um tom contente e aliviada. A ajuda já chegou. O Drake está aqui. Arg. Enquanto Nalarian falava, era possível escutar alguns sons de urros e gemidos de fundo. Nalarian, quando você estiver a salvo, tire uma folga e descanse um pouco. Você já fez muita coisa e precisa de um descanso. Yanxiu falou num tom compreensivo. Sim. Nalarian respondeu, mas parecia que ela estava no meio de uma luta. Ufa! Parece que vai ficar tudo bem, Yanxiu falou aliviado. Mestre, se somente o senhor e a rainha das bestas de Trinocruk sabiam sobre esse encontro, essa informação só pode ter vazado pelo lado deles. Quirion comentou. Yanxiu franziu os senhos e respondeu, talvez, mas as bestas de Trinocruk são fiéis demais para atrair a rainha delas, ainda mais quando o resultado seria a morte dela. Então, como essa informação vazou? O senhor suspeita de alguém? Intrigado, Quirion perguntou.
Yan Xiu fez uma expressão séria enquanto respondia, só há um nome que vem na mente. Uma das únicas pessoas que são totalmente contra a missão da Nalayan e sabe sobre ela. Yang Gao. Imediatamente, Qirou fez uma expressão de fúria e disse, Yang Gao. Aquele desgraçado. Ele se rebaixou a esse ponto. Dar informações para orcs e crovaquianos, isso é um ato sujo, até para ele. Eu não tenho certeza disso, mas se isso for realmente verdade. A trégua entre o continente Andros e a gente está a ponto de acabar. Yan Xiu falou enquanto apertava os punhos. Longe dali, no meio do mar dos monstros, enquanto Aqin e Raya tentavam localizá-lo, Zhao Tian já estava começando a ter dificuldades devido à absorção de tanta energia espiritual. Ele já tinha alcançado o 9 graus nível do reino da alma, mas antes de avançar para o reino opressor, ele resolveu usar a energia espiritual da Moira para avançar um pouco mais na compreensão da energia espiritual do universo e, consequentemente, aliviar um pouco da carga que era absorver tanta energia espiritual em tão pouco tempo. Isso durou mais do que eu tinha imaginado. Contudo, agora, a minha evolução será bem mais rápida, Zhao Tian murmurou enquanto tocava um novo ponto do rio de energia espiritual do universo. Na verdade, Zhao Tian deixou de absorver uma grande parte da energia espiritual que a Moira estava liberando. Contudo, isso não foi em vão, pois ele estava usando a pureza da energia espiritual da Moira como uma espécie de bússola, que o guiava até uma fonte mais abundante de energia espiritual do universo. Se tivesse sucesso, a energia espiritual que Zhao Tian deixou de absorver durante o processo não faria falta, pois ao longo do tempo, ele naturalmente compensaria isso com uma velocidade de avanço gradual, mas muito mais rápida do que a que ele tinha antes. Baarau. Quando Zhao Tian tocou o rio, uma vasta quantidade de raios caiu do céu enquanto algo parecido com um desbloqueio acontecia dentro do corpo de Zhao Tian. A energia espiritual do universo convergiu na direção dele como moscas quando veem uma luz na escuridão. A diferença na quantidade de energia espiritual que Zhao Tian absorvia naturalmente, foi tão grande quanto a diferença entre uma pequena queda d'água com um baixo volume e uma enorme catarata, que jorrava, constantemente, uma quantidade de água absurda. Era simplesmente descomunal. No céu, Gold viu os raios e as ondulações na energia espiritual do universo e murmurou, inteligente. Você usou a energia espiritual da Moira para fazer esse tipo de avanço. Assim que fez aquele avanço, Zhao Tian queria saltar e comemorar, mas ele não podia fazer isso, pois Moira continuava descarregando a sua energia espiritual e Zhao Tian não poderia perder essa oportunidade que tinha uma ínfima probabilidade de se repetir no futuro.